Boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa classe bíblica, onde você é o nosso convidado especial para participar junto conosco desse bate-papo aqui sobre a Bíblia, sobre o estudo aprofundado na Palavra de Deus. Estes últimos temas, nós estamos estudando sobre Apocalipse, estamos estudando eventos proféticos. Já estudamos aqui sobre as 7 igrejas, já estudamos sobre os 7 selos, já estudamos sobre as 7 trombetas, e hoje o tema promete. Nós vamos estudar sobre as 7 últimas pragas. Como vai ser? Qual deve ser o nosso papel diante de tudo isso? Mas antes quero apresentar quem está aqui comigo. Está aqui comigo do meu lado direito, o Rogério Aguiar, ele que é um dos nossos líderes aqui da Igreja do Parque Kennedy. Seu boa noite, Rogério. Uma boa noite a todos e é um prazer estar aqui com vocês para a gente nessa caminhada nossa de estudo da Bíblia e Deus nos abençoando, iluminando a compreensão da sua vontade, né? Então que Deus abençoe a todos. Ok. Do meu outro lado está o Aloysio Soares, também um dos nossos líderes aqui na Igreja da Vila Indústria. Seu boa noite, Aloysio. Uma boa noite também aos nossos queridos ouvintes, que prestigia através dessa live aqui. E o Senhor, através do Espírito Santo, toque seu coração, sua mente, conceda-nos sabedoria na transmissão da sua mensagem também, a fim de que ela chegue a você de maneira clara, limpa, e te prepare e nos prepare para um dia estarmos em breve com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos começar com uma oração, e depois da oração eu vou fazer uma explicação do nosso estudo para que você possa entender e se aprofundar mais na palavra de Deus. Vou pedir que o Aloysio faça a oração inicial para nós. Bondoso Deus e Pai, agradecemos a Ti porque deste-nos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, com o grande objetivo de aprendermos um pouco mais da Tua santa e bendita palavra. Que o professor Espírito Santo esteja em nós e através de nós, concedendo-nos, ó Pai querido, discernimento, a fim de que essa mensagem toque o coração daqueles que nos ouvem nesse momento e que o desperte, os exorte, os prepare para um dia em breve estarmos contigo nas mansões celestiais. Perdoa os pecados de cada um de nós, estenda suas mãos sobre aqueles que estão sofrendo com essa crise, com aqueles que perderam também os seus queridos, que o Senhor os conforte e que o Senhor os dê esperança, entendendo que em breve tudo isso um dia irá se acabar, quando em breve estaremos contigo nas mansões celestiais no lar da eterna e bendita felicidade. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, te pedimos e também agradecemos-te. Amém. Amém. Querido, hoje nós estamos chegando aí no final já do mês, hoje dia 22, nós temos mais uma quinta-feira, onde nós vamos encerrar essa unidade profética, e a partir de agosto nós vamos começar uma nova unidade. Está aqui, quinta-feira que vem nós vamos só pegar aqui e virar, você pode adquirir esse livro, nós temos falado aqui noite após noite, nós vamos falar sobre a consumação do ministério de Deus, como tudo vai terminar, a volta dele. Depois nós vamos começar em agosto, os acontecimentos vindouros e sinais dos tempos que nós estamos aí vivendo. Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui embaixo, coloque sua dúvida, sua pergunta, a sua contribuição, porque o que você colocar aqui pode ajudar outra pessoa a entender o que nós estamos falando de maneira mais fácil, mais prática. Coloque seu pedido também, agradecimento. Você sabe que é todo final de culto, nós oramos de forma geral pelo encerramento do culto, mas também oramos pelo seu pedido de forma geral, para que Deus possa responder e atender a necessidade de cada um de nós. O tema de hoje, as 7 últimas pragas. Eu não sei quanto a vocês, mas quando fala praga, me dá um certo receio. Mas essa frase, ela me dá esperança. Não sei se vocês entenderam a contradição. Porque praga é algo assim, poxa, vai cair praga, vai cair peste, vai cair alguma coisa de ruim, né? Alguém vai lançar praga. Mas quando fala assim, as 7 últimas, quer dizer que após ela, acabou. Né? Acabou, é igual você estar lá torcendo para o seu time, está ganhando de 1-0, o outro time está sufocando, e aí dá os 45, 48, no final você acabou os últimos minutos, acabou, não tem mais como, né? Agora é só levantar a taça. Por que eu estou fazendo essa comparação? É que nós estamos estudando temas proféticos. E quando estamos estudando agora, vamos estudar, né, agora, na verdade, as 7 últimas pragas, quando isso acabar,
acabou, querido. Aí é só a bênção de Deus, a eternidade, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem calamidade, sem tudo isso que estamos vivendo. Que Deus possa te abençoar. Vamos ao nosso estudo então. E eu começo, é claro, sempre com a Luísa. Com a Luísa. Aloysio, qual é a advertência final de Deus contra o falso culto? Porque hoje o que mais vemos, nossa, no mundo que a gente vive, muitas igrejas. E qual que é a verdadeira? A gente podia demandar aqui talvez um estudo só sobre os falsos cultos, verdadeiros cultos. E a gente fica esse meio ansioso, querendo saber, há muitas discussões, mas dentro disso Deus dá uma advertência, e a gente tem que ter cuidado. Por quê? Onde eu estou, está prestando verdadeiro culto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por quê? Por causa da resposta que o Aloysio vai dar, que é uma advertência que Deus nos dá. Vamos lá? Está dentro do contexto da tríplice mensagem angélica, Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10, diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aí geralmente nós conhecemos o juízo de Deus sempre mesclado ou misturado ali com misericórdia. Inclusive um texto aqui de Abacuque, né? Abacuque capítulo 3, verso 2, ele orou assim: na tua ira lembra-te da misericórdia. Então sempre o juízo de Deus é mesclado com misericórdia. Mas no texto, o termo colocado, no texto que nós lemos aí, a Bíblia apresenta que a taça da ira do Senhor vai ser derramada sem misericórdia. É o que o texto menciona, no cálice da sua ira, né? Com fogo e enxofre. E a ira de Deus, sem ser acompanhada de misericórdia, só é derramada quando a misericórdia houver cumprido a sua obra e o mal atingido o seu limite, ou seja, quando não existe mais remédio, não existe mais jeito. Como, por exemplo, ali o dilúvio, nós temos ali a destruição da cidade de Sodoma, da cidade de Gomorra, cidades circunvizinhas. Quando não havia mais limite, havia enchido a taça da ira do Senhor, então o seu juízo foi derramado ali sem misericórdia. Assim o será também com relação às 7 últimas pragas aí. E esses exemplos que você deu são exemplos que Deus já deixou na Bíblia de como será o juízo, né? Ok. Querido, talvez você esteja perguntando, como é que eu sei que eu estou adorando a besta e a falsa imagem, como nós estudamos quase um mês atrás ou mais, fazendo a imagem da besta, que foram 2 estudos. Como é que eu sei que eu estou adorando a besta e que eu recebi a sua marca? Nós estudamos isso. Procura um pouco aí sobre a marca da besta, por sinal nós já estudamos sobre isso e falamos que tem a ver com o dia de guarda, porque aqueles que obedecem a Deus guardam o seu dia, e aqueles que obedecem a Satanás guardam o dia que não é dado por Deus. Ok? Vamos continuar aqui. Em que é consumado então o dia da cólera ali de Deus? Nós vemos em Apocalipse capítulo 15, verso 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, ou pragas, né? Pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus, né? 7 últimas pragas. Então, a ira de Deus ela vai ser consumada com as 7 últimas pragas. Querido, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Não brinca com coisa séria, que é a nossa salvação. Ok? Lá em Joel, o profeta lá, ele descreve o dia do Senhor, porque o dia do Senhor tem a ver com as 7 últimas pragas, né? Porque o dia do Senhor vai acontecer após isso, ou em meio a isso, né? Como é que Joel descreve isso? Capítulo 1, verso 15, capítulo 2, versículo 11. O livro de Joel diz assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Uma pergunta parecida ali no Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17, dos poderosos, ricos, todo escravo, todo livre. E essa pergunta, quem responde não é nem os perdidos.
a serva do Senhor menciona que são salvos. Quem é que pode suster? Quem poderá subsistir? A mesma pergunta feita aqui pelo profeta E ele abre Joel, todo um né? capítulo respondendo essa Exata- pergunta, né? Exatamente. Dos 144 mil, né? Ok. Além de Joel, temos Daniel também, outro profeta, né, do Antigo Testamento, que escreveu sobre profecias, muito ligado com Apocalipse. Na verdade, Apocalipse está muito ligado a Daniel, ao contrário, né? E o que Daniel diz sobre esse tempo também? Daniel 12, verso 1, na última parte, no final do verso, ali, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. A gente vê que, né, muitas vezes a história se repete, né? Como Acabe, lá o rei de Israel, acusou Elias de ser o perturbador, e era Acabe que estava fazendo todas as coisas erradas, lá tumultuando tudo. Quer dizer, Né? é bom lembrar essa história. Israel estava há 2 anos e meio sem chuva, estavam, imagina, sem água, sem chuva, rio seco, estavam cavando poços, nem os poços mais tinham água. E ele fala que o profeta de Deus é o culpado de tudo aquilo que está acontecendo. E sendo Porque que estava advertindo das coisas que erradas. estava Né? advertindo as coisas erradas. Quer dizer, se não advertisse as coisas erradas, não estaria nada de errado acontecendo. E aqui está falando que vai ser do mesmo jeito, é isso? Do mesmo jeito, o povo vai, quando cair as pragas, eles vão jogar a culpa no povo de Deus. Vai falar que as pragas estão caindo por causa do povo de Deus, e que eles vão se achar, né? Não, nós estamos fazendo o correto, nós estamos certos, e eles são os tumultuadores, eles que estão desobedecendo a Deus, né? Você lembra do estudo que nós fizemos sobre o bem maior? Por causa do bem maior da família, vão passar por cima de princípios bíblicos. Nós estudamos sobre isso, você pode voltar um pouco. E nós falamos que, e aqui é um resultado disso, né? Porque todos estarão unidos no bem maior, passando por cima de alguns princípios de Deus, e aqueles que ficarem firmes aos princípios de Deus serão culpados por o mal que está acontecendo na terra, das 7 pragas, que é o julgamento, o juízo final de Deus. É o coletivo, né? Vamos lá, vamos então à primeira praga, o primeiro flagelo, sobre quem vai cair o primeiro flagelo. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O primeiro texto que nós havíamos lido aí, que do Apocalipse, no capítulo 14, aí no verso 9, verso 10, que menciona quem adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. E aí o texto menciona que esses que adorarem a besta e receberem a sua marca na fronte ou sobre a mão serão vítimas já da primeira praga aqui, e vai sobrevir sobre eles úlceras perniciosas, o termo colocado aqui, né? Chaga maligna, né? Essa é a primeira praga que está apresentado aqui. Então a primeira praga capítulo... são úlceras, são Feridas, tumores, né? feridas, Tumores, exatamente. que vai ocorrer só sobre os adoradores da besta. Isso. E a segunda praga? Qual é? E a segunda praga, Apocalipse 16, verso 3, derramou o segundo anjo, né, a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha, agora o mar se tornando em sangue, né? Vai lembrar um pouco das pragas Esse do eu ia Egito, falar né? agora. Nossa, eu leu a mente aqui. Parece que nós estamos vendo a história do Egito, de Israel do Egito, né, saindo. Mas, pode falar no microfone que você falou? Algumas pragas que são mostradas aqui no Apocalipse tem um paralelo ali no... São paralelos, porque nós somos hoje o Israel Sim, espiritual, saindo do Egito, que é este mundo de pecado, indo para Canaã celestial. Né? Olha, Interessante. essa é a comparação. Como é que Deus é maravilhoso. E era punitivas, né? As pragas do Egito eram punitivas contra os deuses que eram adorados ali no Egito. Agora você pensa, se nós estamos vivendo no mundo de hoje, que nós só olhamos para o eu, porque as pessoas elas pensam no bem, desde que o bem seja para ela. Lembra que foi o bem maior? Se o bem maior é para mim, eu aceito. Querido, não estou entrando no campo político, por favor. Eu só estou dando um exemplo, tá? Tem muita gente que aceita o lockdown, que é restringir os nossos direitos,
por causa de um bem maior, porque está pensando em si mesmo. Será que muitas vezes, eu não estou falando que é certo ou errado, por favor. Eu só estou perguntando assim, aquela pessoa que tem que trabalhar no dia para conseguir o seu sustento do dia, será que é um bem maior para ele? Eu estou colocando isso aqui, por favor, não estou colocando com A, B, político, não estamos falando de política, a nossa política é Deus. Deus é o nosso maior político, é o nosso rei, e é Ele que é o único que vai trazer a solução para o nosso planeta, que é quando Ele voltar. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pragas, como você colocou aí, que era contra os deuses do Egito, será que as pragas também não são contra os deuses do mundo moderno? A água, porque hoje você, para viver, você precisa de água, é isso? E outras mais que vão... Os alimentos ali que tira da água, da água, né? E aí nós temos a terceira praga. Qual é a terceira praga? Porque eu já estou me adiantando, porque ele falou do mar, mas a terceira tem a ver com Deus também. Apocalipse 16, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. É interessante que foi ali no Egito, no rio Nilo, né? Depois agora no mar, e agora em rios. Aí você percebe que as pragas vão chegando perto das moradias aqui, vai se aproximando. Ali você tem no mar, agora rios e lagos, água doce, né? E aí você percebe que há um texto, mais para frente, depois a gente vai ler, que o seu pão lhe será dado, a sua água lhe será certa, né? Não vai faltar água para o povo de Deus ali, mas para os ímpios, a Bíblia apresenta que não vão ter condições ali de ter água potável, né? E é o que você colocou na primeira pergunta lá, para quem as pragas estão caindo? Para os ímpios. Para os ímpios. Apesar da natureza estar sofrendo, né, mas os ímpios é que sofrem aí. Né? Eu vou colocar aqui assim, no campo simbólico, né? Pode concordar comigo não, porque não é bíblico isso aqui, é uma conjectura minha. Mas será que nós vamos ver lá na frente que ainda não caiu, tá? Calma, não caiu as 7 pragas. Mas será que hoje nós não estamos premeditando, apressando as pragas? Porque hoje nós estamos jogando tanto lixo no mar, as fontes das águas estão secando, as fontes das águas doces. Acho que vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, gente, não preciso nem colocar a terceira praga, eles já fizeram aí. O ser humano mesmo já está... O ser humano já fez, né? A gente tem que cuidar da natureza, né? E que nem mencionou, né? É importante realçar que as pragas ainda não caíram, porque qualquer coisa que acontece, aí tem gente falando, caiu a praga, tal, que está relacionado ao Apocalipse. Mas, ainda pastor, não. Luiz, Rogério, Covid não são as 7 pragas? Hein? O Covid deu O princípio das dores. Imagina Olha, quando vier se praga. isso é o princípio das dores, eu não quero estar nas dores, não. Vamos lá, continuando aqui. Por que o Senhor, Ele dá sangue para os homens beberem durante essas pragas? Qual é o objetivo? Olha só, Apocalipse 16, verso 6. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Olha só, porque eles derramaram sangue, então agora vão receber sangue. É a aversão de Deus contra essa opressão, a perseguição, né? A aversão de Deus contra o pecado. E aqui nós podemos colocar desde Adão, Caim e Abel, e podemos colocar também no período final da história, após o decreto de adoração a um falso dia, antes do fechamento da porta da graça, onde muitos serão perseguidos e mortos, muitos santos. Nós podemos jogar geral, mas também podemos colocar local, é o período antes da volta do Senhor, quantas pessoas fiéis a Deus serão mortas, porque não estarão a favor do bem maior, apesar de estarem passando por cima dos princípios. Né? Vamos lá. A quarta praga. Primeira, úlceras. Segundo, mar, água do mar. Terceira, água da terra. Qual é a quarta praga? Apocalipse 16, versículo 8, Joel também, capítulo 1, verso 17, você pode acompanhar depois, até o versículo 20. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Interessante que a adoração ao sol, o culto ao sol, é a mais antiga e mais generalizada forma de idolatria, não é? Tanto que tem um dia que tem um dia reservado só para ele, que é o domingo, que é o Sunday em inglês, exatamente. Né? Dia do sol. E vários idiomas, não é apenas em no alemão inglês. Também eu já vi, né? Alemão, eu não sei a pronúncia, mas escreve Sonntag, né? Então significa dia do sol.
E nessa praga, Deus manifesta a sua desaprovação por essa forma de idolatria. Aquilo que for adorado como se fosse um Deus, né, se torna aí em praga e tormento. Assim como foi nas pragas do Egito também. E que os egípcios haviam adorado se tornou então em flagelo em vez de proveito e bênção ali. Então, quer dizer, é uma praga sobre o eu, sobre a ursa, sobre o si mesmo, uma praga sobre o sustento da terra, que é as águas, Sim. que é o símbolo de purificação, que não há, vamos dizer, não haverá mais como se purificar. E agora nós temos aqui sobre o sol, que talvez represente todas as falsas adorações que nós fazemos hoje. Exatamente. Os homens, úlcera, estourando no corpo, sem água salgada para os seres vivos viverem, vai morrer tudo, essa é uma podridão só. Fontes das águas potáveis se tornarão sangue. O sol vai queimar. Olha, se hoje em alguns lugares o sol já é quente, imagina como é que vai ser nesse dia. Bem, se eu ver tudo isso, eu vou reagir, Senhor, me perdoa, fiz uma coisa errada. Os homens vão reagir como diante dessas 4 primeiras pragas? E aí, você que está em casa, o que você acha, hein? Vamos lá? Você mudaria de posição? Você se arrependeria dos seus pecados? Apocalipse 16, 9 nos fala: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha, arrependeram? Não. Vão mudar? Não. Terrível, hein? Terrível. Quer dizer, eles são contra quem... Eu vou assim, o pai e a mãe vão lá educar os filhos. E mostra para os filhos que está errado e repreende eles. Aí os filhos vão lá e ficam com raiva do pai. É mais ou menos isso que nós estamos falando, né? Eles não estão com raiva de terem feito errado. Aqui é os filhos, nós, desobedientes, ficando com raiva do pai. E botando a culpa no pai. Isso só mostra como está o coração deles, né? Porque você deixa o barro e deixa a manteiga no sol, o sol é o mesmo. Mas a manteiga derrete, o barro endurece. Então depende, né? A vida que eles já estavam levando vai ser ali. Vamos à quinta praga, vamos lá. Quinta praga. Qual que é? Apocalipse 16, versículo 10. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Interessante, né? A quinta praga é derramada sobre o trono da besta. E a Bíblia apresenta que vai causar dor tão terrível que eles vão morder a língua. Que tipo de trevas é essa que faz com que as pessoas remordam a língua aí, né? E essa praga vai ferir a própria sede ali da grande apostasia, da grande apóstolo, né, dos últimos dias, que é o papado. E sem dúvida será semelhante aí à praga no Egito, que era uma escuridão que podia inclusive ser sentida, como se era algo que parecia que dava até para palpar, não é? Algo de pesado, tão né? densa que eram as trevas ali. E interessante que você falou que é o trono da besta, nós já estudamos isso. A besta, né, que é a igreja apostatada, não é isso? Então, essa igreja que tem uma sede, que é a única igreja, que ela tem um poder espiritual e um poder de reino, não é bem a palavra reino, de nação, não seria essa palavra, mas essa igreja apostatada é uma igreja que tem uma sede geográfica, que nós já vimos isso na besta, que tem lá os 7 montes, os 7 chifres, que tem a cor escarlate, o número da besta, já vimos aí, vamos estudar mais também mais para frente. Então, lá na sede vai ficar escura isso, ninguém vai enxergar nada, de tal maneira que vai até morder a língua. Exatamente. Como é que morde a língua? Vai causar dor, né? Eu já mordi a língua comendo errado, alguma coisa tal, né? Mas a escuridão vai ser tanta que vai perder a noção. E o que ocorre sobre a sexta praga, então? Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Nascimento do sol oriente,
né? A gente vê essa sexta taça aí no rio Eufrates, assim como a Babilônia caiu, a Babilônia, né, antiga caiu, né, que nós já vimos no estudo, né, por causa do secamento de um rio. Aqui a Babilônia espiritual, ela cai por causa do secamento de um rio também, que é o apoio popular que esse sistema tem. Então eles começam a enxergar, por causa de tudo que está acontecendo, e esse sistema não está defendendo eles, porque as pragas estão caindo, estão acontecendo, então eles retiram o apoio popular deles. E aí abre o caminho para a vinda de quem? De Jesus com seus anjos. Olha que legal. Úlceras sobre todos os ímpios. A água salgada estraga. A água doce vira sangue. Depois nós temos a quarta praga, que é o sol escurecendo. Aí nós temos a quinta praga, agora que eu quero chegar ao ponto. Quem é que está centralizando todos no bem maior, que nós já estudamos lá, a união dos protestantes, que faz a imagem à primeira besta, que é o que recebeu a ferida mortal, que voltou novamente, né, que foi destituído por general Berthier, através do comando de Napoleão. Então, essa besta, nem ela consegue se proteger. Ela fica na escuridão. E como resultado, eu acho que a sexta praga é resultado da quinta. Porque o povo é o seguinte, porque biblicamente a água significa povos, nações. O que alimentava o Babilônia era o rio Eufrates. E simbolicamente Babilônia representa a apostasia, a igreja apostatada. Então essa igreja que está na escuridão, ela é alimentada pelas nações, ela deixa, o rio Eufrates, as pessoas deixam de apoiá-la. Então nós temos aqui a perca do poder da besta. A besta está sendo, ela está sendo eliminada aqui, extirpada, é isso? É isso mesmo? Assim como Deus foi destruindo, né, passo a passo no Egito lá, né, todas as crenças, os deuses lá, aqui vai sendo destruído também, né? Aquele que Daniel menciona lá, que viu que o animal foi morto, o seu corpo entregue para ser desfeito ou queimado, né? Você está cumprindo aqui. Então está se cumprindo aqui essa parte. Está se cumprindo aqui. Que agentes vão congregar ou congregam as nações para a grande batalha do Armagedon. Vou falar Armagedon, o pessoal gosta desse tema. Que agentes vão congregar as nações para a batalha do Armagedon? Apocalipse 16, 13, 14 e também 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A expressão Armagedon, dentro do texto aqui, significa o último conflito entre o bem e o mal ali. É por isso que é usada essa expressão aqui. E essa passagem está revelando aqui esses 3 espíritos imundos semelhantes a anjos, a tríade satânica ali, né? A trindade, né? Ou a trindade satânica. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade verdadeira. E aqui nós temos a formação de uma falsa trindade. Uma falsa trindade 3 também. espíritos imundos, né? O diabo morre de inveja de Jesus, de Deus, tudo né? ele imita, né? Então ele tenta imitar tudo. Deus tem o seu sábado sendo um sinal entre ele e nós. O diabo tem o domingo como sendo o dia da besta, né? O dia do sol, conforme nós aprendemos ali. E é interessante que essas nações aqui, essas grandes nações do mundo, fazem esses preparativos para a luta, ou para a peleja, né? O dragão aqui está sendo representado pelo espiritismo, a besta está sendo apresentada aqui pelo papado, e o falso profeta sendo apresentado aqui pelo protestantismo, que infelizmente se apostatou. Então esses 3 vão se unir para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para uma expressão usada no Apocalipse aqui, para Armagedon, não é? Que é o último conflito entre o bem e o mal. É interessante que esse movimento a gente já vê, né? Assim, o ecumenismo, né? Essa união, você vê formando e ou no futuro também, né? Eles podem até dizer que não vão se unir, mas estão unidos na doutrina, né? Só não sabe. Estão unidos na doutrina. Já estão unidos, talvez, na doutrina, né? Nesse tempo que vai acontecer essa união da falsa trindade, ou dessa tríplice, coloca lá, dos espíritos imundos, que evento estará iminente para acontecer? Estará ali pronto.
Apocalipse 16:15 fala para a gente que eis que venho como um ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então, nesse tempo aí, você vê, está mostrando para a gente vigiar, porque Jesus vai vir, né? Está prestes aí a chegar, né? É interessante esse tema como ladrão, porque assim, ninguém sabe a hora que o ladrão vem, mas você vê sinais. Então você pode ver, por exemplo, eu já fui assaltado umas 2 vezes, né? Minha casa já foi roubada, e uma das vezes eles mataram o meu cachorro. Eu tinha um pastor alemão. Eu não percebi o sinal, que eles mataram o cachorro para poder entrar na casa quando eu estivesse viajando. Então você percebe na rua muitos cachorros latindo, você consegue ver movimentos de pessoas estranhas, você vê sinais, então você se prepara. Agora, se você anda de maneira aleatoriamente, vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, quando Jesus voltar, vai pegar de surpresa como o ladrão pega. E aqui nós temos vendo os agentes, a falsa trindade se unindo, as pessoas vão se unir, e eu queria voltar lá, no texto lá que você leu, Aloysio, ele fala bem assim, ó, em Apocalipse 16, verso 13, 14, 16, né? São espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles vão fazer tantos sinais e milagres, que as pessoas vão estar tanto olhando para aquilo, que vão esquecer de olhar para quem? Para Cristo. Hoje as pessoas olham mais para os operadores de sinais, do que para quem é o autor do sinal do milagre, que é Cristo. É interessante que não fala fingem operar sinais, operam sinais. Né? Porque quem é que põe em nós a doença, o mal? Satanás, ele pode tirar. Ele pode tirar, né? O que vai ocorrer, o que vai acontecer, ao ser derramado então a última praga, o que vai acontecer então? Capítulo 16, versos 17 a 19, Apocalipse. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Aqui então já estamos indo para o final já da última praga, né? O texto apresenta aí que ele vai derramar a sua taça da ira do Senhor sobre o ar, no ar, aliás, né? E é interessante que as expressões usadas, relâmpagos, trovões, não é? E um grande terremoto. A gente lembra quando Moisés recebeu as 2 tábuas da aliança ali, o Santo Decálogo, você tem expressões de relâmpago, trovões, fala que o monte fumegava, né? Tal ali. É bem parecido aqui também, só a diferença é que o texto menciona que haverá um grande terremoto de tal forma como nunca houve, não é? São expressões da presença da divindade. Da manifestação da presença da divindade aqui. E o que acompanha esse terremoto então, Rogério? O que a Bíblia diz lá que vem junto aí? Continuando no mesmo capítulo 16 de Apocalipse, verso 21, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, só que com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Tem gente que calcula aí, né, talento em torno de 40, 50 quilos. Vamos imaginar pedra, qualquer pedrinha, uma pedra de gelo que cai. Quebra um vidro de carro? Já é doída, imagina pedra mesmo, né? Entre 26 e 50 quilos, eu me lembro do saudoso Henri Fayrabi, não sei se o pastor lembra dele. Lembro. Ele falava assim: se uma pedra desse cair no seu cabeça, vai estragar o seu dia. Eu estou aqui, um talento grego, também chamado de ático, pesava 20 quilos, 57 libras. Um talento romano pesava 32 quilos, 71 libras. E o egípcio, 27 quilos. Na Babilônia eram usados 2 tipos de talento, um chamado leve, com 30 quilos, e o outro chamado pesado, com 60 quilos. Então nós temos aqui de 20 quilos a 60 quilos. 60 quilos. Eu vou parar no 20 quilos. Imagina 4 sacos de arroz. Também, né? Imagina a velocidade. Não, então, quanto mais alto, maior ele chega aqui. Mas 20 quilos é 4 sacos de 5 quilos de arroz. Né? 60
equivale a 12 sacos de 5 quilos de arroz caindo. Se cair na cabeça, não estraga só o dia, não. Vai lembrar vulcão, assim, quando sai espirrando as coisas, assim, ó, pedra sai espirrando as coisas, imagina? Vai ser algo terrível. O que o Senhor será para o seu... Porque nós estamos falando dos ímpios. Basicamente falando que as 7 pragas, será água, sol, escuridão, aí vai perder o poder lá, a besta, vai vir a falsa trindade se unindo, fazendo sinais, aí vai vir um terremoto, caindo pedras e atingindo o planeta Terra e os ímpios. E nós? O que o Senhor será para nós nesse tempo? Existem vários textos aqui, Apocalipse 14, 6 a 10, Joel 3, 16, Jeremias 25, 30, 31, Ageu 2, 21, Abacuque 12, 26, Salmo 91, versos 5 e 10, principalmente o livro dos Salmos, capítulo 91, você pode ler depois em casa com calma aí. Eu vou ler um texto aqui que diz assim: o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Para preparar seu povo e o mundo para esses tremendos juízos, o Senhor, como nos dias de Noé, enviou uma mensagem de advertência a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. Então ele será o nosso refúgio. Nosso refúgio, nossa fortaleza. Não existem várias promessas com relação aqui, com respeito àqueles que forem fiéis ao Senhor aí. Deixa eu falar para você, amigo, você é amiga também que está nos assistindo. As 7 pragas assustam. Assustam os ímpios, os justos, os fiéis, que confiaram em Deus, na intercessão, pela graça de Deus. Esse Deus será o seu refúgio e fortaleza. Não tema. A praga ela deve ser temida para quem não entregou a vida a Deus. Por isso que nós temos aqui, eu quero perguntar para o Rogério, né? Antes de serem derramadas pragas, e é o convite que Deus faz para você e para mim hoje, Deus faz um convite para o seu povo. Que convite é esse? Então, você vê, antes de derramar as pragas, ele está fazendo esse convite, que nós já vamos ler, justamente por quê? Porque quando cair a praga, não tem mais alternativa, não tem mais mudança de lado. Né? Então esse convite é para hoje. É para hoje. Porque pelo que você acabou de falar aí, as 7 pragas então vão acontecer depois da porta da graça se fechar. Depois. Quem é justo continua justo e quem é ímpio continua na sua impiedade. É isso? É isso mesmo. E aí a gente vê então esse convite em Apocalipse 18, verso 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Dela quem? Desse sistema, Babilônia, confusão, né? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A misericórdia de Deus está apelando para a gente hoje, né? Sai desse sistema religioso falso, todo errado. Então eu não tenho que esperar a úlcera, não tenho que esperar a água transformar em sangue, porque quando isso acontecer já acabou, né? Aí não tem mais chance, já está do lado errado, se caiu a praga em você, você já está no lado errado. Graças a Deus que o Covid não é 7 pragas, porque ainda dá chance para nós mudarmos. Porque se o Covid fosse a 7ª praga, acabou, né? Quem está salvo, está salvo, quem está perdido, está perdido. Acabado, né? Então nem adiantava você estar assistindo aqui a classe bíblica conosco, mas agora adianta, porque dá tempo de você mudar a ida, né? Ouça o convite, é sério agora. O Rogério leu o texto bíblico e Deus fala: sai dela, povo meu. Deus tem um povo e você é este povo de Deus. Não importa onde você esteja, hoje eu e você, nós podemos sair da onde estamos e aceitarmos a verdadeira adoração a Deus. Que nós possamos tomar a decisão certa. Continuando aqui, Luiz, e já indo para o final do nosso estudo, né? De que maneira inesperada cairão as pragas sobre a moderna Babilônia? A moderna Babilônia, porque Babilônia é a falsa adoração, é aquilo que é errado. A moderna Babilônia é a falsa adoração hoje, o que está em apostasia hoje. Como vai ser inesperada essas pragas? Apocalipse 18, versos 8 a 10. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou.
pois em uma só hora chegou o teu juízo, né? Então o texto anterior menciona que um só dia, um dia em profecia é um ano, os flagelos durarão um ano, não é? E quando fala aqui sobre o trono da besta, sobre a Babilônia, na verdade, a Babilônia moderna, fala em 15 dias, né? Ele usa a expressão aqui, uma hora, né, profética, né? Então nós temos 2 pontos aqui, é isso? Existe 2 tempos proféticos aqui. Um dia, é geral sobre as pragas, é isso? Um sobre as pragas, sobre os vai flagelos. cair sobre todos os ímpios. Isso. Que é quanto tempo? Um dia profético, um ano. Profeticamente, para Deus um dia equivale a um ano. Um ano, isso. As pragas, elas vão cair no período de um ano. Exatamente. Agora, falando sobre a moderna Babilônia, o texto termina falando que... Uma hora. E nós já vimos isso em acho que 2 semanas atrás, o Rogério falou que meia hora é 7 dias e meio. Então, uma hora equivale 15 dias. a 15 dias. 15 porque dias. se um dia equivale a hora, 24 horas equivale a um dia, você divide então o dia em um ano em 24, você tem então uma hora equivalente à metade de um mês, que é 15 dias. Exatamente. Esses 15 dias é o período que vai cair sobre o juízo sobre a Babilônia moderna. A Babilônia moderna. Exatamente. Que espécie de fome virá então esse tempo aos que rejeitarem a mensagem divina da misericórdia? Porque Deus, o que mais prega hoje para nós é a misericórdia, é a sua graça. Mas que espécie de fome vai vir então sobre aqueles que rejeitarem essa misericórdia de Deus? Agora nós vamos para o livro de Amós 8, verso 11 e 12. Eu não me lembro de termos mencionado sobre Amós, mas nós estamos nesse livro agora. Amós 8, verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Olha, imagina você procurar, ir atrás, não conseguir a palavra de Deus, porque também já escolheram, já fizeram a sua decisão, né? Não quiseram o Senhor. Agora, e não é buscar a palavra de Deus para se arrepender, porque nós mesmos vimos que eles vão bravejar, xingar o próprio blasfemar Deus, de Deus, blasfemar né? o próprio Deus, né? Aqui é que eles vão se sentir um vazio. E eu acho interessante aqui, quando você usa os termos aqui, a Bíblia, os termos do norte ao oriente, eu fico imaginando eles indo lá nos templos budistas, buscando aqueles hindus, buscando aquelas religiões diferentes que tem, e o vazio não sendo preenchido. É isso que está falando aqui, né? Dessa questão aí. Que anúncio é feito por ocasião, então? Vai haver o derramamento da 7ª praga. Deus faz um anúncio. Que anúncio é esse? Apocalipse 16, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Tem tradução fala, está feito, não é? Tanto faz. Aí se percebe que nós já lemos esse texto, aqui na pergunta número 15, só que lemos do 17 até o 19, que menciona que sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. O texto aqui do versículo 17 menciona que uma voz do trono dizendo está feito, feito está. Essa voz é a voz do Pai, não é? Quando Jesus está intercedendo diante dele. A Bíblia apresenta que quando for ouvida essa voz, o santuário se enche de fumaça. E quando ele se enche de fumaça, isso quer dizer que não existe mais mediação, não existe mais intercessão. Não tem como você estar mais diante da presença do Pai através do mediador que é Cristo Jesus. Por quê? Porque a porta da graça será fechada. Então, quando a porta da graça se fechar, você tem um ano completo que vai ser as últimas pragas. Isso quer dizer que aqueles que não se arrependerem e culpavam a Deus pelas pragas aqui, é porque a porta da graça foi fechada, o Espírito Santo foi retirado dos ímpios. Quer dizer, o mais severo juízo de Deus não faria nem o ímpio se arrepender, porque ele já tinha tomado a sua decisão. Exatamente, né? Aí o Espírito Santo é retirado dos ímpios, não é retirado dos salvos, né? Seria abandono de incapaz. Deixar os salvos à própria sorte seria abandono de incapaz. Se deixar os salvos,
ou justos deixariam de ser salvos. Seria contado entre os ímpios, né? É. Então, aí a Bíblia apresenta, você tem um evento duplo, né, acontecendo. Deus o Pai fala, está feito. Jesus fala, o trabalho aqui terminou. O Espírito Santo vai falar aqui na terra, está feito também. A intercessão para abrandar o coração dos ímpios também terminou. Aí começa a cair as últimas pragas, que demoram então 1 ano. Então, 1 ano depois, você tem aqui vozes, trovões e lâmpadas à volta de Cristo Jesus, que é a manifestação da sua glória. E aí a gente vê a queda dessas pragas, né, sem misericórdia, né? Porque hoje nós temos algumas coisas acontecendo, mas ainda tem a misericórdia de Deus. Agora imagina quando caírem as pragas e não tiverem a misericórdia de Deus. E a Bíblia descreve esse decreto, né? Você pode falar para nós a descrição desse decreto solene, indicando que a segunda vinda de Cristo aí? Em Apocalipse 22, verso 11 e 12, ali fala para a gente: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aí a gente vai vendo, né? Apocalipse mostra que ninguém pode entrar no templo, né? Que nem a Luiz já falou, né? Que no templo de Israel, quando a nuvem descia, nem o sacerdote podia entrar, porque Deus estava ali, então não havia intercessão naquele momento. E aqui nós estamos vendo esse processo acontecendo. Esse processo, Apocalipse 15:8, Apocalipse 16:11 mostra para a gente também que não vai ter arrependimento depois que terminar o tempo da graça, né? E a gente vê que o derramamento das pragas é o início, né, desse juízo de Deus contra os ímpios. Querido, nós estudamos aí sobre as 7 pragas. Eu vou recomendar que você leia 2 salmos, Salmos 91 e Salmos 46. Eles são salmos que dão ânimo ao povo de Deus durante o tempo das 7 últimas pragas. Leia, e você vai ter um vislumbre maior da presença de Deus te confortando e te trazendo ânimo. Porque o nosso papel não é ser salvo pelas obras. O nosso papel é ser salvo pela graça, é aceitar a Cristo, deixar que Ele transforme a nossa vida, é deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. As 7 últimas pragas, elas vão ocorrer você aceitando ou não a Deus. A única diferença é o lado que nós escolhemos, que vamos estar durante as 7 pragas. Entre os ímpios ou entre os justos. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que aceita Deus, não há julgamento, não há sentença contra ele. Mas os que rejeitam a Cristo, já julgados estão. As 7 últimas pragas serão um desfecho final, para talvez separar, mostrar perante o mundo, quem é de Deus, quem não é de Deus. De que lado eu e você vamos estar? Meus amigos, vocês gostariam de terminar com uma última palavra para os nossos amigos, sobre esse tema tão importante? Silêncio? Já foi falado tudo? O Aloysio falou que houve silêncio no céu, né? Ainda não, mas esperamos que chegue logo. Cortaram até o seu microfone aí? Ok, então, tá certo então. Corta o microfone deles mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, querido. Que Deus possa estar sempre na sua vida. Que ao olharmos para esse tema das 7 últimas pragas, nós possamos perceber o amor de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justo. E Ele trará a sua justiça para aqueles que confiaram no seu Salvador Jesus Cristo. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, Pai querido, obrigado mais uma vez por tudo que tem feito na nossa vida. Tu sabes as correrias, Tu sabes como tem andado a nossa vida. Tu sabes os pormenores, os pedidos que nós temos colocado aqui, famílias, pais, pessoas enlutadas, pessoas doentes por causa do Covid, internados, pessoas com problemas financeiros. São tantos os problemas, pessoas que precisam voltar para casa. Mas um ponto principal, Senhor, nós oramos neste momento, que o Espírito Santo toque no coração de todos que estão nos assistindo. Todos que de alguma maneira ou outra vão entrar em contato com esse vídeo. Que essa pessoa ela possa entender que a principal oração nossa é que essa pessoa aceite a Cristo como seu Salvador. Nos prepare para este dia do seu encontro, com pragas ou sem pragas, que nós todos possamos estar firmados em Cristo,
para um dia recebermos o galardão da vida eterna do nosso Salvador Jesus Cristo. Fique conosco, nos abençoe, é o que pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, fique com Deus. Até amanhã.